Fala galera, professor e delegado Rilmo Braga na área, retomando o estudo do direito penal focado na banca Instituto OCP, agora para falarmos comigo na tela sobre o importante assunto teoria da pena, tema que deixa muitos alunos aí sem cabelo, desesperados, porque realmente as bancas costumam aprofundar um pouquinho em termos de jurisprudência, especialmente súmulas, e cobrar muitas pegadinhas de texto de lei. Por isso, algumas dicas são importantes para que você possa amadurecer e melhorar a sua capacidade de acerto. Comigo na tela, bora lá então para a questão de número 1, cobrada pela banca OCP no ano de 2021. Vamos para a nossa assertiva. No que se refere ao Código Penal, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. E assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos a elas. Assertiva 1. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave, ou, se iguais, somente umas aumentadas, de 1/6 a 1/3. Falso, né, galera? Por que falso? Ora, se ele, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, o concurso não é formal, é concurso material. Sendo concurso material, eu tenho a soma das penas. Não se esqueça da dicasinha que salva na hora da prova. Concurso formal, mesmo contexto. Concurso material, contexto diferente. Faz mãozinha comigo aí. Faz mãozinha comigo, rapaz. Concurso formal, concurso material. Concurso formal, concurso material. Então, se eu estou aqui e roubo dentro do mesmo banco, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, concurso formal. Se eu roubo aqui, estupro na esquina, concurso material. Mesmo contexto, contextos distintos. Então, se eu furto alguém aqui na sala e estupro uma moça na esquina, 2 crimes, soma de penas, concurso material. Foi justamente o que trouxe aqui a banca. Gabaritou? Comigo na tela. Então, primeira, falso. Segunda, no caso de morte do ofendido ou ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de queixa ou de prosseguir na ação passa para o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Famoso CAD, verdadeiro, né? Perfeito. CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A alternativa 2, perfeitamente correta. Vamos para 3? A prescrição, depois de transitar em julgada a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados do artigo 109, os quais são aumentados de 1/6 se o indivíduo é reincidente. Falso, não é 1/6, né? É 1/3, falso. Mais uma vez a banca OCP mostrando que gosta muito de cobrar frações de majorante de pena. Então, FVF, gabarito, letra A. FVF. A banca Instituto OCP é recordista em cobrança de majorantes de aumento ou de diminuição de pena. Infelizmente, o trabalho de memorização se torna bastante importante neste cenário. Comigo na tela, questão de número 2, cobrado pela OCP no ano de 2021. Marque a correta. Vamos lá? Letra A. Quanto ao tempo do crime e lugar, o código adotou ambiguidade? Falso, né? Quanto ao tempo, atividade. Quanto ao lugar, ubiquidade. Ok? Então, letra A, falso. Letra B. O crime impossível exclui culpabilidade? 1000 vezes falso. O crime impossível não exclui culpabilidade, ele exclui o próprio fato típico. Ora, se eu invado uma casa para subtrair coisa e não tem nada dentro da casa, crime impossível, fato atípico. Não tem como eu subtrair coisa se não tem coisa. Se eu atiro em alguém que já está morto, não é alguém, é defunto. Então, crime impossível exclui a própria tipicidade penal. Não há falar em excludente de culpabilidade. Letra B, muito falsa. Comigo na tela, letra C.
Os menores de 18 são imputáveis? Falso, né, galera? Pô, que pegadinha boba, né? Os menores de 18 são inimputáveis. Trocadilho besta que o Instituto OCP adora fazer em questões de prova. Muita atenção na leitura de cada uma das palavras da sua prova. A sua banca adora fazer trocadilhos de palavras e induzir o aluno ao erro, porque são trocadilhos tão bobos, mas tão bobos, que realmente acabam enganando o cara que faz uma leitura mais dinâmica. Não faça leitura dinâmica na sua prova. Comigo na tela, letra D. Se a participação for de menor importância, a pena poderá ser diminuída de 1/6 a 1/3, né? Ó, falso. Mais uma vez fração. Mas não se desespere, porque a letra E é tão fácil que não tinha como o caboclo errar, né, velho? Ó, o tempo de cumprimento de pena de privativo de liberdade não pode ser superior a 40 anos, é o limite do pacote anticrime, gabarito letra E, questão que reputamos de nível bastante fácil. Era 30, pós-pacote anticrime passou a ser 40, uma das maiores novidades aí da atual legislação penal e processual penal do Brasil. Tenho certeza que esse assunto você já domina de cor e salteado. Gabaritou? Comigo na tela, questão de número 3, cobrada pela OCP no ano de 2021. Referente às penas e às medidas de segurança, analise as assertivas, assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos a elas. 1. Aplicada a pena privativa de liberdade 4 meses de detenção, 4 meses de detenção, caso estejam presentes os requisitos do artigo 44 do CP, o juiz pode deixar de aplicar, poderá substituir a pena restritiva, por uma restritiva na modalidade prestação de serviço à comunidade, que terá em regra o mesmo tempo de cumprimento. Muito falso, né? Falso por 2 motivos. A pena de prestação de serviço exige que a condenação seja superior a 6 meses, até para que haja a ressocialização recomendável. Não adianta nada você pegar um burguesinho condenado aí a uma pena de 2 meses e colocar o cara 2 meses para dar aula em escola. Eu preciso colocar ele no mínimo 6 meses em contato com a população carente para que ele se ressocialize e a população carente goze da sua capacidade intelectual. Então, prestação de serviço no Brasil não existe menor de 6 anos, o limite mínimo de 6 meses, tem que ser maior que 6 meses. Sendo maior de 6 meses, ele até pode cumprir mais rápido do que a condenação. Ele trabalha 1 hora por dia de condenação, ele pode trabalhar 2, 3 horas por dia para acelerar o cumprimento da sua pena, mas 2 requisitos, 2 balizas que despencam na sua prova. Baliza número 1, a condenação tem que ser superior a 6 meses, e baliza número 2, mesmo que ele acelere o cumprimento, ele terá que cumprir no mínimo a metade da pena. Então, se ele for condenado a 1 ano, ele pode trabalhar 10 horas por dia, mas ele terá que trabalhar no mínimo a metade de 1 ano, ou seja, 6 meses. Se ele for condenado a 2 anos, ele tem que cumprir no mínimo 1 ano de cumprimento de pena. Então, a primeira, muito falso. Comigo na tela, 2. A pena de multa será calculada em dias multas e varia de 10 a 360. O número de dias multa a ser fixado na sentença leva em consideração a situação econômica do apenado. Muito falso, não é? Muito falso. Por quê? A condição econômica do apenado é a segunda fase do critério bifásico da aplicação da multa, que é o valor do dia multa. Primeira fase, o número de dias multas, que sim será de 10 a 360, por isso essa parte da assertiva está verdadeira, mas a condição econômica do réu será valorada na segunda fase, que é o valor, o quantum de cada dia multa, e não a quantidade do dia multa. E se a condição econômica do réu será o critério da segunda fase, qual seria o critério da primeira fase? A gravidade do crime. Este é o critério. Se houve violência, grave ameaça, o que é que ensejou o cometimento do delito e como ele foi executado, o famoso modus operandi. Gabaritou? Comigo na tela. Então a 2 está falso também, hein? Falso. 3. O Código Penal brasileiro
dispõe sobre o trabalho externo do preso em regime fechado e fixa regras para o trabalho em obras públicas ou privadas, falso, né? De acordo com a legislação pertinente, o preso em regime fechado só pode trabalhar em obras públicas, privadas não, falso, 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 falso. Assertiva 4. Enquanto a pena funda-se no juízo de culpabilidade, a medida de segurança funda-se na periculosidade. Verdadeiro. É o que está esculpido no Código Penal, gabarito letra A, apenas a 4 está correta. É bem verdade que, apesar do Código Penal adotar como critério básico para a aplicação de uma medida de segurança a periculosidade, o STJ, o STF, tem relativizado esse entendimento, entendendo que eu não posso mantê-lo preso para sempre, internado para sempre, em caso de medida de segurança, mesmo que não cesse a periculosidade. Por quê? Ora, se o crime tem limite, por que a medida de segurança não teria? Então, 2 critérios têm sido adotados pela jurisprudência. 1, o limite máximo de 40 anos e 2, o limite da pena abstratamente concebida para cada tipo de eventual infração penal. Gabaritou? Comigo na tela, então, letra A. Questão 4. Cobrado pela OCP no ano de 2021. Analise a situação hipotética. Romeu, funcionário público, praticou 2 crimes de peculato, previsto no artigo 312, devendo o segundo, pelas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. Foi regularmente processado e condenado, com aplicação da pena privativa de liberdade no patamar mínimo. Neste caso, considerando que ocorreu trânsito e julgado da sentença para ambas partes, haverá a extinção da punibilidade pela prescrição com questão totalmente decoreba, né, galera? Infelizmente, a sua banca adora esse tipo de memorização. Então, 3 coisas estão sendo cobradas aqui. Primeiro, comigo na tela, qual é a pena abstrata do crime, né? Então, a pena de peculato tem pena mínima de 2, beleza? Pena mínima no patamar de 2. Ora, e qual seria então a prescrição? A primeira pergunta, havendo a continuidade delitiva, né? A continuidade delitiva. Esta continuidade delitiva, se o indivíduo foi condenado a 2 anos, imagine que no outro crime de peculato, porque foram 2, não é? Imagine que foram 2 peculatos, conforme anunciou a banca. Essa continuidade delitiva será levada em consideração para fins de prescrição, ou você afere a prescrição de cada um dos crimes? Imagine que o cara cometa 5 crimes em continuidade delitiva. Você vai somar as penas ou aferir individualmente? Primeira pegadinha já é essa, e a resposta na sua prova: cada crime tem a apuração de prescrição isoladamente considerada. Conforme dito alhures, ele foi condenado na pena mínima. Já te antecipo, a pena mínima do peculato é 2. Qual seria a prescrição? Aí vem a tabelinha que nós temos que decorar. Já te antecipo que o nosso gabarito será, na tela, letra A. 4 anos a prescrição. Fiz aqui até um mapinha mental para te facilitar aí o estudo. Se a pena é hipótese 1, de 1 a 2 anos, a prescrição ocorre em 4, então nosso gabarito 4. Lembrando aí que se for de 2 a 4 prescreve em 8, 4 a 8 em 12, 8 a 12 em 16, mais de 12 prescreve em 20 anos. Então, no nosso caso, claramente gabarito letra A, prescrição ocorreu no prazo de 4 anos. Comigo na tela, questão de número 5, cobrado pela OCP no ano de 2020, segundo o Código. Marque a correta. Letra A. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, salvo se decididos por sentença condenatória. Falso, né? Falso. Mesmo que decidido por sentença condenatória, já ficou claro que a OCP tem essa frasezinha que é texto de lei, como um tipo de cobrança feita corriqueiramente. Então, é uma frase que vale a pena você levar para a sua prova. A OCP usa ela muito como assertiva falsa misturada a outras verdadeiras nas suas questões. O seu banco de dados é repleto de questões com esta frase, já se repetiu aqui pela 4ª vez. Fique atento. Comigo na tela, B.